Gênesis 26, 34. Nós vamos pedir a Deus direcionamento para que os nossos olhos estejam abertos. Não estou falando desses olhos, eu estou falando dos olhos do seu Espírito, em nome de Jesus. Meu Pai Celeste, como somos gratos de mais uma vez estarmos aqui na sua presença. E é claro que nós reconhecemos que o Senhor é tudo e que por minha capacitação própria eu não posso, eu não sei. Por essa razão, Senhor, eu lhe peço inteligência, eu lhe peço agilidade de raciocínio para se trazer para essas pessoas a devida mensagem, Senhor. Assim como os homens usavam as pombas na sua época para trazer as mensagens, as cartas, que eu possa ser hoje à noite essa pomba que traz as mensagens para o lar dessas pessoas. Usa-me, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Então, nós estávamos no livro de Gênesis 26, 34, que relata a história, né, de Isaac e Rebeca, que tiveram gêmeos, que tiveram dois filhos, né? Um que se chamava Esaú e outro que se chamava Jacó. Lembra dessa história? Bom, então nós estamos nesse trecho que fala assim: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Eu vou falar muita coisa sobre esse verso hoje. Por quê? Porque a Bíblia relata de um homem chamado Esaú aqui, e Esaú, na verdade, já há muito tempo Deus não está se agradando desse homem. Por quê? Porque Esaú manifestou desprezo das coisas de valor acerca das coisas de Deus. Quais são as coisas de valor? São as coisas que Deus dá para o homem. Muitas pessoas colocam seus valores em coisas temporárias, em coisas que vai perecer. Mas nós estamos falando das coisas eternas. Quando nós damos valor às coisas terrenas, muito mais das coisas espirituais, esse desequilíbrio vos afasta totalmente de Deus. Por isso que bem-aventurados o homem e uma mulher que na verdade procura as coisas e os valores eternos. Ao contrário de Jacó, Esaú manifestou desprezo. Por quê? Porque a Bíblia relata, nós vimos isso anteriormente, que quando Esaú voltou de caça, era um caçador renomado, talentoso, quando ele voltou de caça, seu irmão Jacó estava lá, era um pastor de ovelhas, né? E morava junto com seus pais, debaixo da tenda dos seus pais. E Esaú estava com muita fome, mas muita fome. Ele diz assim: olha, prepara-me um guisarro, Jacó. Eu quero um guisarro, uma sopa de lentilha, porque ele amava muito isso. E Jacó fez, ok, então eu faço, porém, você me dá sua primogenitura, desculpa, primogenitura. O que era a primogenitura? A primogenitura era o direito do primeiro filho que nasce, homem da família, de dominar sobre o segundo. De dominar tanto financeiramente, como o poder de ter autoridade no mundo espiritual, em trazer um legado espiritual. E
Esaú simplesmente diz, tá bom, eu vou trocar a minha primogenitura. A primogenitura é a honra, é um legado espiritual. Como que esse homem foi tão carnal para vender sua primogenitura por algo de tão pouco valor que um prato de lentilha? Pois bem, eu falei isso anteriormente, muitos fazem isso. Por coisas que não devem dar valor vende as coisas de Deus que têm muito valor para se perder uma grande oportunidade dessas pessoas conhecer Deus e se salvar. Então, Isaac gerou gêmeos e lembra-se que por causa de um prato de lentilha, Esaú trocou a sua primogenitura com Jacó, fazendo um trato. A Bíblia diz que passou um tempo, né? E Esaú continuou manifestando desprezo ao Senhor. Além de manifestar desprezo em trocar o seu legado espiritual, porque não valorizou, eu prefiro comida, eu prefiro satisfazer minha carne do que ouvir as palavras, do que amar meu Deus, do que fazer aquilo que Deus me pede. Mas Esaú, além disso, olha o que ele fez além disso. A Bíblia diz que Esaú tomou mulheres estrangeiras. Ele tomou mulheres hititas. Os hititas eram um povo, na sua época, de pessoas que adoravam outros deuses, que faziam sacrifícios de criança, humano, a deuses, né, que obviamente não era o Deus de Israel, porque Deus não aceitaria isso. Mas eram pessoas que desagradavam a Deus. E o que Esaú fez? Ele casou com duas mulheres que Deus não se agradava. Mulheres hititas. E o que chama a minha atenção aqui é que Esaú, ele poderia ter seguido o exemplo de Isaac, seu pai, e Rebeca. Qual exemplo estou me referindo? Gente, que história maravilhosa! A história do encontro entre Isaac e Rebeca, quem não viu, eu preguei anteriormente, é uma história linda, um romance fantástico. Agora, Esaú, por que Esaú não aprendeu como Deus organizou, encaixou o encontro do seu pai com sua mãe, usando Abraão e Eliezer, que era o servo de Abraão, em ir lá numa terra bem longe, 700 quilômetros, para procurar a famosa esposa Rebeca, a esposa de Isaac? Como que Esaú, estando na casa do seu pai, tendo um mentor como Isaac, não aprendeu do como se encontra, como se consegue o favor de Deus para Deus trazer pessoas dentro da minha casa, conviver com ela para sempre, até a morte, com pessoas que servem, que honram a Deus. Então, é isso que chama a minha atenção hoje à noite. Eu quero falar sobre o fato que Esaú poderia ter seguido o exemplo do seu pai e da sua mãe, sobre como se escolhe uma pessoa para se casar. Mas Esaú não quis valorizar o ensino que a sua casa proporcionava. Ele não quis aprender. Que coisa, né? Que coisa. Vocês, meus amados, poderiam ter nascido nesse ministério da OSI. Vocês poderiam ter nascido nessa tenda da OSI.
aonde há sabedoria, aonde há aconselhamento, aonde tem uma pessoa que liga para as pessoas, para você, para cuidar da sua vida, ou seja, um Isaac disponível, uma Rebeca disponível. E mesmo com todas essas instruções e aconselhamento, você faz o contrário. Você faz o contrário. Você sabe o que as escolhas insensatas de Esaú provocou como consequência dentro da casa dos seus pais? A Bíblia diz que Rebeca e Isaac foram amargamente conturbados no espírito por causa dessas duas mulheres. Por causa dessas duas mulheres, houve opressão. Então, você pode nascer nesse ministério da OSCE e crescer junto a muitos irmãos, e mesmo ouvindo as palavras, mesmo morando debaixo dessa mesma tenda, que os seus irmãos se inclinar aos mesmos erros de Esaú. A teimosia. Anota, por favor. A teimosia. O que é uma pessoa teimosa? Bom, haveria muitas definições na palavra teimosia, mas eu creio que a palavra teimosia, quando uma pessoa é teimosa, é uma pessoa que sabe o que é certo, porém não faz o que é certo. Essa pessoa sabe, como assim Esaú sabia o que era certo, porque conhecia o testemunho dos seus pais, porém ele fez nada. Nada. Não fez nada. Então, na verdade, a teimosia, ela tem e ela leva a pessoa a ter dentro de si uma inclinação à rebeldia. Em se rebelar contra os princípios da palavra de Deus. Então, Esaú, ele tinha uma função, como eu tinha falado, de caçador. Era um caçador renomado e não cabe dúvida de que essa função de caçar, de ser um caçador, tornou Esaú mais independente. A sua função o tornou independente. Por quê? Porque para caçar, Esaú tinha que ir em lugares longínquos. Ele tinha que ir em lugares bem longe, pegar seu cavalo, o camelo, né, na sua época, e alcançar, né, chegar e matar muitos animais. Então, Esaú tinha que sair longe do acampamento e se ausentar dias, às vezes semanas. Era a função de caçador. Mas tudo isso o tornou independente, uma pessoa isolada, uma pessoa muito culpada e ausente da sua tenda, aonde ele deveria ter passado muito tempo, mas ele não passava muito tempo por causa da sua função. Então, o problema da caça é que Esaú, desenvolveu independência. E isso certamente foi a sua queda. A sua queda ao ponto de trazer para a sua casa maldição. Ele trouxe para a sua casa maldição. Não creia que os pais de Esaú, ou seja, Rebeca e Jacó, não o avisaram. Eu creio que Esaú foi avisado pelos seus pais em relação a trazer duas mulheres e Tita. Isso não cabe dúvida.
Mas Esaú escolheu. Ele quis. Por quê? Porque sabia da verdade. Mas, mais uma vez, os fatores e desejos de teimosia em suprir a sua carnalidade, por ter escolhido mulheres estrangeiras, o que o atraiu? Certamente a beleza. A beleza, a formosura, a sensualidade, certamente a forma diferente das mulheres se vestir, diferente de uma hebreia, diferente a uma mulher de Deus. A sensualidade chamou a atenção, enfim, fatores carnais que o atraiu e fez com que Esaú deixasse a sua carne falar mais alto dos conselhos que poderia ter aprendido dentro da casa de Rebeca e Isaac. Não existe romance mais bonito do que o romance de Isaac e Rebeca. Aquela direção que Abraão teve por parte de Deus em apresentar uma esposa para seu filho. Mas Esaú não estava nem aí. Ele estava nem aí. Vocês acham que Esaú entendia sobre honra? Vocês acham que Esaú entendia sobre honra? Você sabia que a desonra, ela anda de mãos dadas com a indiferença? Eu vou falar de novo. A desonra anda de mãos dadas com a indiferença. O que é indiferença? E você não fazer caso. Fala, pode falar. Tá bom, Senhor. Sim, tá. Eu sei, tá. Mas eu sou indiferente aos conselhos daquilo que o meu líder, usado por Deus, possa trazer para a minha vida. Só que por não considerar os conselhos que um líder, um tutor espiritual dá para essa pessoa, existe uma indiferença. Ou seja, a indiferença, ela entra em jogo quando uma pessoa não dá o valor que deveria dar para tal assunto. E a desonra, ela entra em ação na vida de uma pessoa quando existe indiferença. Uma pessoa desonra seu líder quando essa pessoa se empenha com tanto esforço em separar um tempo para lhe salvar. E mesmo que essa pessoa esteja 1 hora no webcam ou por telefone, sendo ensinado através das palavras que nós recebemos, pela meditação e pelo esboço que nós pedimos na OSI, mesmo assim, essa pessoa simplesmente fora dos holofotes, de um tempo em que essa pessoa está, pensa, estou longe, não tem problema, o meu líder não vai saber. E você teme quem? A Deus ou os homens? A quem você quer honrar? A Deus? Ou você quer ter uma vida de aparência? Ou você quer simular ser um cristão, um Jacó, sendo que você é um Esaú? Esaú conhecia os princípios de Deus, mas foi indiferente em relação aos princípios. Indiferente. Eu sei disso, eu sei. Mas os fariseus sabiam da lei. Eles faziam nada. Eles não faziam, eles não cumpriam,
Por isso que Jesus falava, obedece o que os fariseus dizem, mas não faz aquilo que eles fazem. Por quê? Porque há uma indiferença acerca daquilo que a Bíblia e os princípios ensinam. Então, amados, Esaú, ele foi indiferente, tanto relacionando a sua primogenitura, como na escolha das suas esposas. E você que é membro da OUCE, ou que pretende se aproximar de nós, né? Obviamente nós queremos o melhor para você. Mas todas as palavras que Deus possa usar para liberar para a sua vida têm um propósito de endireitá-lo, né? Mas entenda isso, os que querem viver piedosamente nos caminhos de Deus. A distância que você para de Deus, ela dependerá do valor que você dá às coisas que Deus colocou nas suas mãos. Medita nisso. Se você valoriza e honra seu líder, essa tenda onde você decidiu se abrigar, as palavras que saem da minha boca, guardando os princípios de Deus, você se aproximará de Deus. No contrário, você será um Esaú. Esaú semeou indiferença naquilo que Deus tinha lhe dado. Mas colheu mais tarde a consequência da sua estolice, da sua loucura. Veja o que aconteceu na casa de Isaac por causa das escolhas de Esaú. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu, e estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Essas mulheres trouxeram maldição na casa de Isaac. Elas trouxeram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Pois eu lhe digo nesta noite, que por muitos caçarem fora da zona que Deus lhe permite caçar, essas pessoas trazem consigo aquilo que vai trazer maldição, aquilo que vai trazer opressão, perturbação, morte e desolação. E principalmente quando se trata de áreas de relacionamentos. Quando uma pessoa quer se relacionar com pessoas que não vivem a verdade. Quando a pessoa tem prazer com pessoas que blasfemam, que tem prazer com pessoas e relacionamentos passados, que não vão acrescentar nada para a sua vida. Mas infelizmente essa pessoa poderão apresentar uma ameaça para a sua própria salvação quando você quer seguir os caminhos de Deus, mas você ter ainda prazer e ligação, elo emocional, tanto de amizade como também relacionamental, com pessoas que não querem de Deus, isso vai trazer consequências graves amanhã. E Esaú, mais uma vez, por ter sido um insensato, devido às suas escolhas, trouxe para sua casa maldição. Trouxe choro para a Rebeca, a sua mãe. Mãe, eu te amo. Não ama, porque se amasse, honrava sua mãe, honrava seu pai. De que forma? Em obedecer e entender o que? Não se negocia os princípios de Deus. Que os valores da sabedoria em Deus
vale muito mais que uma maçã de prata num prato de ouro. Como se diz a palavra de Deus, a sabedoria de Deus tem muito mais valor que qualquer ouro, prata e diamante que se encontra por aí. Por isso que nós estarmos aqui e falando das coisas de Deus, ouvir as coisas de Deus vai e pode impedir grandes estragos que vocês podem fazer e sofrer amanhã por causa de uma pessoa que não é direcionada, porque não tem o Isaac. E o que dizer quem tem Isaac? O que dizer quem tem uma tenda onde tem pessoas que são capazes de lhe aconselhar para evitar esse mesmo problema que Rebeca e Isaac tiveram. Mas Esaú, aos 40 anos, quis, porque talvez diz, não, eu sou homem, agora eu sou grande, eu não preciso, mamãe, papai, de que você esteja nos meus ouvidos dizendo aquilo que eu tenho que fazer. Já sou grande, tá bom. E aí? É isso aquilo que você quer para a sua vida? É dar ouvido à sua teimosia? Ou à sabedoria da palavra de Deus? Porque muitas pessoas querem, eu quero, Senhor, eu quero. Se você decide. Porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. É isso que coloca diante de ti a vida e a morte. Você escolhe. Só que lembra de uma coisa. Uma escolha insensata vai trazer opressão. E não adianta chorar depois o leite derramado. Senhor, por que o Senhor não me avisou? Por quê? Se você foi avisado, maior rigor sobre sua vida do que quem não foi avisado. Quem não foi avisado, bom, que a graça do Senhor lhe alcance por meio dessas palavras. Mas se você foi avisado, está sofrendo porque quer. Estás sofrendo porque quis sofrer. Assim como Esaú. Eu me pergunto, o que se espera das mulheres de Esaú? O que as mulheres de Esaú, hititas, que adoram outros deuses, que trouxeram o opróbrio dentro da tenda, o que essas mulheres poderiam trazer para o arraial de um lugar onde a presença de Deus estava? E eu lhes pergunto, o quê? O que se espera dessas mulheres? Que elas sejam transformadas, sendo que o próprio Esaú era um homem que se dizia neto de Abraão, filho de Isaac, que seria discipulado por um grande líder, Isaac, sendo que Esaú era o primeiro a negociar seus princípios quando aparecia uma situação ou circunstância que poderia lhe beneficiar. Pois muitos justifiquem a si mesmo o fato de querer trazer o maldito dentro de casa, convencendo-se de que se essas coisas malditas se transformarão em bênção, sendo que essa pessoa não é um Isaac, mas sim um Esaú, negociador dos princípios de Deus. Sabes, aquele pretexto dizendo, não, aquilo que é maldição amanhã se transformará em bênção, porque eu moro numa tenda abençoada. Mas não é a tenda abençoada que lhe fará ser abençoado. É as escolhas de você entender e obedecer aquilo que se fala dentro dessa tenda. Ai,
entenderam ou não? Porque Satanás, ele não tem medo de enfrentar os que têm uma carteira da membro da OSCE. Satanás, ele não tem medo de confrontar, de enfrentar essas pessoas. Mas, certamente, ele tremerá o dia que você colocar em prática os princípios que a tenda da OSCE lhe ensinar. Eu posso ouvir um amém? Agora, não se sabe em que ponto Isaac interveio para evitar que Esaú, seu filho, casasse com essas duas hititas, né, que trouxeram outros deuses e costumes opostos ao Deus de Isaac. Mas, de qualquer maneira, a desobediência trouxe consequências. Trouxe consequências. Ouve, pais, ouve agora o que eu vou lhe falar. Muitos pais sofrem por causa da teimosia dos seus filhos. Filhos que não honram e não consideram o que seus pais falam. Mas às vezes, falta pulso dos pais, dos próprios pais. Alguns pais permitiram gerar filhos. Esaú, muitos pais são causadores de ter criado Esaús. Isso é uma culpa. Porque Isaac teve culpa, sim, certamente, porque a Bíblia diz que Isaac se inclinou, amou mais Esaú do que Jacó. Sabia disso? Agora, onde está o amor? Se não é principalmente na repreensão. Quem é o pai espiritual? Quem é o líder espiritual que realmente vai lhe amar? Aquele que lhe fala, sim, tá bom, oh, coitado, você pecou, bom, eu entendo, sabe, mas tudo bem, né? Deus é misericordioso e tal. Ele é, com certeza, misericordioso. Porém, a repreensão é característica de um homem e de uma paternidade que quer o bem para você. Um homem, um pastor que vai lhe amar, e um homem e um líder suficientemente perto de você para podar e tratar sua indiferença, tratar seu pecado, tratar suas raízes, tratar sua dificuldade. E não você fugir e se esquivar disso para mostrar para seu líder aquilo que você sabe fazer muito bem. O dom que você possui. Que lindo, que bonito saber que você tem dom de cantar. A OSCE vai precisar de adoradores. Sim, glória a Deus, paciência. A OSCE vai precisar de mestre. Claro, com certeza. A OSCE vai precisar de vinhateiros, de líder que vai cuidar de pessoas. Nós precisamos. Claro, a OSCE vai precisar de pessoas dotadas em cuidar de criança, em discipular criança. A OSCE vai precisar de pessoas que têm dons também financeiros, para poder amanhã ajudar pessoas que não têm condição de ter internet, né? Nos lugares remotos, aonde não tem. Por quê? Não, claro, nós vamos precisar. A OSCE precisa de mantenedores. Sim, embora eu não peço oferta lá nas minhas redes sociais, porque não é o momento para pedir ofertas. Mas é claro, dízimo é bíblico, oferta é bíblico, está na palavra de Deus. Porém, meus amados, o que nós queremos acima de tudo é entender que um homem se submetendo a uma autoridade espiritual de discipulado,
essa pessoa deve ter na sua mente, Senhor, que essa pessoa seja usada para me tratar, para sarar a minha ferida e que principalmente eu esteja consciente disso e eu quero isso, eu desejo isso. Porque é assim que funciona o corpo da Igreja de Cristo. Agora, se você é o tipo de pessoa que quer ser aceito pela sua igreja, pelo quanto você dízimo, porque seu dízimo é grande, ou porque você tem prazer em ofertar, você mesmo será enganado pela sua própria concupiscência. Como? Que concupiscência, pastor Cristo? Se eu quero ajudar pelos meus bens. É bom você ajudar pelos seus bens, mas você não pode ser aceito dentro da sua liderança pelas coisas que vocês são capazes de dar. Senão você vai ser enganado. A sua aceitação deve ser pelo fato de um líder se preocupar suficientemente por você em querer levá-lo para o céu. E se preocupar da forma em que o seu líder saiba a sua condição, conheça a sua condição, seus limites e seus pecados. Isso é amor. Isso é amor. Então, voltando, alguns pais permitiram gerar filhos Esaú, por quê? Porque os manda caçar. Olha isso, assim como Esaú, que desenvolveu independência por causa da sua função de caçador, os pais mandam seus filhos caçar e desenvolverem em seus filhos independência. Independência. Ali, quando deveriam aprender com eles, em vez de serem ensinados pelos pais, longe da tenda, eles aprendem com os hititas. Eles aprendem com os hititas. Ou seja, as mulheres de Esaú, certamente, eles bateram um bom papo antes de se casarem. Eles tiveram uma boa amizade, gastou um bom tempo, bem longe da tenda de Isaac. Isso não cabe dúvida. Agora, aonde estava Isaac? O que é mais importante? O dom de caça ou a vida de Esaú? O que é mais importante? O dom de trazer os benefícios para a casa de um animal e comer muito bem? Ou a vida do meu filho, que está se perdendo, caçando em lugares no território dos hititas e perdendo sua vida, afastando ainda mais seu coração com relacionamentos que levam à morte. Não é a escolha que educa seus filhos, é no acampamento onde seus pais estão, aonde os pais espirituais estão. A falta de conversação, escuta aí, pais, a falta de conversação e aconselhamento bíblico dos pais aos filhos faz com que os filhos se perdem. Contratam babás, quando voltam da escola, os filhos brincam na casa do amigo, que não conhece a Deus, e o filho volta para jantar apenas e dormir. Ou seja, muitos pais fizeram dos seus filhos Esaú. Por quê? Porque não dedicaram tempo e amor por eles. Arrepende-se, pai. Arrepende-se antes que Esaú seja Esaú e leva consigo duas hititas para lhe perturbar. É um modo de dizer, né? Ou seja, trazer maldição quando deve ser bênção. E ali? Não adianta chorar e pedir a Deus
Ajuda-me, Senhor, porque mesmo que existe opressão, houve uma escolha sua, houve uma decisão. E aí depois chorar, por que, Senhor, tal pessoa está me oprimindo, sendo que abri uma brecha no passado por causa da minha insensatez? Agora, nós estamos falando aqui de um casal que conhecia Deus. Isaac e Rebeca conheciam a Deus. Porém, não tiveram controle sobre a vida de Esaú. Mas agora eu quero falar e retratar para a vida das pessoas que estão nos vendo agora, que no passado não foram Rebeca. No passado, Pastor Cris, eu não fui um Isaac. Eu não conhecia a palavra de Deus. E por causa disso, pois eu não teve oportunidade de dar oportunidade aos meus filhos de dar bom testemunho. De ser um homem que vive em santidade. Então, aquilo que eu oferecia aos meus filhos dentro da minha tenda é briga, é alcoolismo, é impureza, é falta de tempo para os meus filhos, falta de amor, ignorância. Pastor Cris, é isso que eu apresentei para a minha família. Porque eu não era um Isaac. Porque eu não era uma Rebeca. Eu quero falar para esses filhos que podem sentir ressentimento por ter vivido num lar desse. E hoje dizem, realmente, hoje eu sou o que eu sou porque meu pai não me deu os conselhos que deveriam ter. Minha mãe não foi uma mãe para mim. Nessa noite eu quero lhe convidar a você perdoá-los. Perdoar seu pai. Perdoar sua mãe. Porque muitos pais que estão nos vendo aqui, um dia sim, não foram Isaac. Mas hoje, Deus está trabalhando nessa vida para que seja um Isaac. E ali, você deve entender que quando existe um Deus que trabalha numa pessoa, Deus transforma-se a maldição em bênção. E quando você entra nessa tenda, onde tudo se fez novo, você deve perdoar. Deve perdoar seu pai. Mesmo, enfim, que seu pai não tenha sido um Isaac e se transformou em Isaac, você obviamente deve perdoá-lo. Mas você que entrou nessa tenda da osso, e eu lhes digo, perdoa os teus pais, que não lhe deram condição espiritual de você se tornar uma pessoa salva, de você se tornar uma pessoa instruída, mas porque Deus é bom e Deus permitiu que você entrasse nessa tenda da osso para você adquirir uma paternidade que vai se cuidar de você. Mas por que você não dará chance a seus pais se tornarem Isaac, como Pastor Cris, e você se tornar não Esaú, mas um Jacó que vai valorizar as coisas de Deus? Porque basta um Jacó agarrar o calcanhar de Isaac em valorizar as coisas de Deus para transformar sua casa. Quando o carcereiro que viu o poder de Deus acontecer, quando Paulo e Silas foram libertos da prisão e os anjos do Senhor quebraram as cadeias, e se abriu a porta, o carcereiro ficou, ele queria se matar, e Paulo fala, não mata, não se mata.
creia tu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a tua casa se salvará. Com um só apaixonado por Deus, Deus é capaz de tomar sua vida e, pelo seu testemunho, influenciar o resto da sua casa. Crês tu, filho do homem? Tu crês nessas palavras que eu estou falando? Então comece em perdoar. Não rumina o seu passado. Quem vive do passado não progredirá, não avançará. Deus é um Deus que trabalha agora e amanhã. Arrepende-se, Pai, se dos pecados e da ignorância e a insensatez. E filhos, perdoa seus pais pela vida passada, pelo maldito que foi trazido na tenda de você e pela educação, talvez, que alguns tiveram. Mas honre pai e mãe, assim diz o Senhor, e terás longos anos de vida. Então, amados, vamos orar. Inclina sua cabeça e deixa ministrar na sua vida, apresentando sua vida ao Deus que tudo vê. Meu Deus e Pai, eu sei que há filhos aqui que se queixam dizendo: ah, se tivesse um pai presente na minha infância. Ah, se tivesse uma mãe sábia. Ah, se tivesse pais que me daria atenção até o dia de hoje. Talvez eu seria outra pessoa. Mas eu respondo na sua presença, Senhor, essas palavras. Que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Ou seja, Senhor, o Senhor está dando oportunidade a essas vidas a consertar sua própria vida, para que não venha trazer maldição, mulheres hititas para a sua casa, mas trazer bênçãos para a sua casa. Senhor, faz com que essa pessoa não venha caçar em cidades longínquas aquilo que não deve trazer para a sua casa. Porque muitos caçam o pecado. Porque muitos saindo da sua casa, quando têm oportunidade, Senhor, de ser luz afora, caçam a promiscuidade, caçam a mentira, caçam aquilo que os desejos da sua própria concupiscência gera dentro dela. E pela sua teimosia, essas pessoas simplesmente optam em trazer a maldição para a sua casa. Senhor, que haja um profundo arrependimento. Que, se necessário, Esaú deixa de caçar. Rompe com seu dom que não está glorificando o seu nome. Porque eu sei, Senhor, que existe trabalho que são pedras de tropeço para a vida espiritual e a salvação dessa pessoa. Existem relacionamentos que são pedras de tropeço para a salvação dessa vida que está me vendo agora. Só tu pode convencê-lo. Mas eu lhe agradeço, porque o Senhor deu oportunidade essa vida hoje, por meio dessas palavras que o Senhor colocou na minha boca. Salva, Senhor, essa vida. Que essa pessoa possa tomar uma atitude firme de mudar e ser um Jacó, um pastor de ovelha, perto da sua tenda,
perto dos seus pais. Em nome de Jesus. Amém.